dividiam naquele tempo a sociedade francesa. A primeira vez que o nome dele aparece registrado na história, como tendo feito um ato digno de ser registrado, foi quando ele participou de uma expedição contra um pirata que era muito conhecido, que navegava no Mediterrâneo. Era o pirata Barba-Roxa. E ele vai participar de uma expedição que acaba não sendo bem sucedida, e por conta da participação dele nesse evento, ele até teve atos de bravura, ele chegou a se cortar no braço. O Villegagnon, quando ele retorna para a Europa, ele vem com a fama dele meio que imaculada. Vão ser feitas acusações de que Nicolau Durand Villegagnon não era nem católico nem calvinista. É feita uma acusação muito grave contra ele, em se tratando de século XVI. Diziam que ele era, na verdade, ateu, ou seja, que ele nem acreditava em Deus. Isso faz com que a fama dele fique muito ruim lá no reino francês, principalmente lá na corte em Paris. O padre Erasmo de Roterdã mostrou as diferenças entre o direito e a justiça, causando enorme polêmica entre os padres franceses. Daí nasceu o humanismo, que é uma pessoa poder ser aceita com todas as suas falhas. Mas o rei Francisco I decidiu que escolher a religião evangélica era um pecado capital. O Villegagnon conseguiu, enfim, recuperar a honra e o prestígio dele por conta do sequestro que ele vai conseguir fazer da rainha Mary Stuart. A Mary Stuart, ela é uma pessoa bem famosa, várias pessoas escreveram biografias sobre ela. E na época, ela era uma criança de 5 anos e já era cobiçada por vários reis para casamentos, para supostos casamentos, para possíveis casamentos com seus filhos. E o que acontece? A rainha da Inglaterra envia a Mary Stuart para um exílio num castelo em Dumbarton, na Escócia, que fica na costa ocidental da Escócia. Muito bem, o que acontece? A armada inglesa esperava qualquer tipo de ataque vindo no sentido horário, ou seja, esperavam que os franceses, por exemplo, viessem do Canal da Mancha e subissem a costa ocidental da Escócia. Só que o Villegagnon, ele vai fazer um ato que é inusitado para a marinha francesa. Ele vai contornar a Grã-Bretanha no sentido anti-horário. Tá? Então ele vai ludibriar a defesa inglesa, vai entrar lá na falésia onde fica o castelo de Dumbarton, vai sequestrar Mary Stuart e vai conseguir trazê-la até Paris. Esse foi um dos grandes feitos da vida de Villegagnon, foi passar por meio da esquadra inglesa, conseguir escapar da esquadra inglesa, levando da Escócia para a França Maria Stuart, que estava prometida ao herdeiro da coroa francesa. Villegagnon libertou Mary Stuart, que estava presa no castelo de Dumbarton. Ele a levou para a França, onde ela se casou com Francisco II, tornando-se rainha pela primeira vez. Pouco depois, Mary Stuart ficou viúva e casou novamente com o rei Jaime VI da Inglaterra, e foi rainha pela segunda vez. Com a morte do segundo marido, quem subiu ao trono foi Elizabeth I, que manteve Mary Stuart prisioneira até o fim de sua vida. A partir desse fato, o Villegagnon vai ficar uma pessoa de maior prestígio. E ele vai ser promovido ao cargo de vice-almirante na cidade de Brest. Mas ele, tudo leva a crer que era um homem muito ambicioso e ele pretendia algo mais para a vida dele. E ele percebe que o almirante Coligny, que era uma pessoa de enorme prestígio, tinha se aproximado de Calvino. E o que começa a acontecer que é uma triangulação, uma discussão entre o Villegagnon, o Coligny e Jean Calvino, João Calvino, Jean Calvin em francês, João Calvino em português. Esses três começam a conspirar a invasão da Baía da Guanabara. Então, o Villegagnon imaginou a sua expedição e conseguiu arregimentar 600 pessoas. Dizem que teve que, para esse número tão elevado, teve que tirar gente até das prisões, provavelmente oponentes da religião oficial, da religião católica, que estavam presos, mas que aderiram e vieram para o Brasil. Eles partiram do Havre de Grace, que tinha sido um porto recentemente criado no norte da França, partiram para o Brasil, mas houve um problema de navegação, tempestades, eles retornaram à França e partiram novamente a 14 de agosto, fizeram uma travessia razoavelmente demorada, pois só chegaram ao Rio de Janeiro em 10 de novembro. Aqui, Villegagnon procurou o melhor lugar para estabelecer
o seu primeiro posto fortificado. Depois de uma travessia muito difícil, os franceses, enfim, conseguiram chegar aqui no Brasil. O primeiro alvo não foi a Baía da Guanabara. Eles aportaram na cidade de Cabo Frio, onde já existia uma paliçada, um forte francês. A primeira coisa interessante do relato desses franceses que vêm ocupar o Brasil é ainda relatado em alto mar. Eles disseram, escreveram que antes mesmo da terra ser avistada, eles podiam sentir um cheiro de uma coisa que era nova. Era, na verdade, um novo mundo. No dia seguinte, depois de eles terem chegado aqui em Cabo Frio, eles entram na Baía da Guanabara. O primeiro relato curioso desses franceses aqui no Rio de Janeiro diz respeito ao Pão de Açúcar. A primeira discussão que rola a bordo do barco do Villegagnon é se o Pão de Açúcar era uma coisa feita pela natureza, era uma montanha natural, ou se teria sido esculpida pela mão humana. Inicialmente, a missão do Villegagnon ela vai se instalar ali na ilha que hoje a gente chama de Ilha de Lages. Na época, eles vão batizar de Ratier, que a gente vai traduzir para o português de hoje em dia como ratoeira. Depois eles acham que não é muito conveniente você ficar instalado ali, porque fica muito na entrada da Barra, muito na entrada da Baía da Guanabara. E se por acaso houvesse um ataque por parte dos portugueses, eles estariam muito vulneráveis. Depois eles resolvem se instalar aqui na ilha de Villegagnon. Villegagnon procurou o melhor lugar para estabelecer o seu primeiro posto fortificado. Ele verificou que era um homem puritano, extremamente puritano, verificou se fundasse o seu estabelecimento no continente, ele seria facilmente atacado pelos portugueses. E, ao mesmo tempo, haveria promiscuidade com as Índias. Então, ele escolheu a ilha que era chamada pelos índios de Sergipe, ou pelos portugueses de Ilha das Palmeiras, que é a atual ilha de Villegagnon. E lá fortificou-se. A ilha tinha, naquela ocasião, 2 morros. Um deles ainda está lá com a fortaleza portuguesa, que é hoje a Escola Naval. O outro morro foi arrasado, levou dezenas ou centenas de anos para ser totalmente arrasado, e hoje é o campo de esportes da Escola Naval, o auditório, o ginásio, as piscinas, estão nessa parte onde ficava o segundo morro. Entre os 2 morros, ele fez uma fortificação e uma grande construção e construções menores para abrigar os primeiros habitantes do Rio de Janeiro. Com Villegagnon, em 1555, veio um franciscano, André TV, que, além de religioso, era um grande cosmógrafo. Uma das suas obras, além das singularités de la France Antarctique, foi Les Grands Insulaires et Pilotage. Essa foi uma das pranchas feitas para essa obra, em que a TV procura mostrar a atual ilha de Villegagnon, que ele chamou l'Île Henri, né, em homenagem ao rei de França. E vê-se aqui claramente o que eu me referi, os 2 morros que havia na ilha de Villegagnon. Este da esquerda, da direita, foi arrasado, e aqui é o campo de esporte e a parte de piscinas, de auditório da Escola Naval. Aqui os portugueses, na parte alta, fizeram a grande fortaleza que ainda lá está e que abriga os alojamentos, ranchos da Escola Naval. Só que essa ilha, hoje, dentro da geografia da cidade do Rio de Janeiro, ela praticamente deixou de ser ilha, porque a cidade cresceu, ela foi sendo aterrada em direção à ilha de Villegagnon, e ela hoje está praticamente grudada no continente. Mas na época ela ficava no que a gente considera hoje um perto longe, nem muito perto. E além do mais, essa ilha, ela tinha um pequeno problema, que ali não tinha água. Isso chamou a atenção dos índios que viviam na Guanabara. Por que motivo os franceses teriam privilegiado uma ilha onde o fornecimento de água era complicado? É bom lembrar que as relações entre os franceses e os índios aqui da Guanabara
pelo menos desse lado ocidental da Baía da Guanabara, era assim que os franceses chamavam a Baía da Guanabara, eles fizeram uma divisão. O lado oriental seria o que é hoje Niterói e o lado ocidental, o que é hoje a cidade do Rio de Janeiro. Eles tinham um ótimo relacionamento com esses índios. E são esses índios aí que começam a estabelecer um abastecimento, eles que vão fazer uma rede de abastecimento para a ilha do Villegagnon. Essa porta aqui é o último e único vestígio que nós temos da verdadeira fortaleza que o Villegagnon fez quando ele chegou aqui no século XVI. Na verdade, essa porta aqui, ela corresponde à porta de entrada da fortaleza que os portugueses fizeram depois no século XVIII. Mas o que tem de Villegagnon nessa entrada aqui da atual escola naval, tá? É a concepção dela, porque o Villegagnon, quando ele começou a construir a fortaleza dele, ele teve a preocupação de manter a porta de entrada virada para o continente. Segundo os relatos dos cronistas que estiveram na França Antártica no século XVI, tá? O lado externo dessa ilha, o contorno externo que dá em direção à entrada da baía, ele era cercado de arrecifes. Então o Villegagnon teve a preocupação de botar a porta de entrada da fortaleza dele virada para o continente, para dificultar qualquer tentativa de desembarque inimigo. Logo que eles se instalam na ilha, logo no primeiro mês, o que começa a acontecer é um forte comércio de alimentos com os índios. Agora, o Villegagnon, ele tinha muito claro na cabeça que ele estava em missão militar.